Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Eu quero também mandar um abraço para toda a equipe lá da FEAL, né, trabalhando lá nos bastidores. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Ramazaki. Olá, Edson. Oi, Nando. Oi, pessoal. Como sempre, uma alegria muito grande a gente poder aqui estar juntos para desfrutarmos desse tempinho, ainda que pouquinho, mas desse tempinho aqui, conversando um pouquinho a respeito do Evangelho do nosso querido Mestre Jesus, conversando um pouquinho a respeito dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos, e sempre, né, ressaltando aqui que esse nosso quadro no Alvorada, ele fala de psicologia e de espiritualidade, né? Então, sempre com esse olhar da doutrina, com esse olhar, com essa pegada um pouquinho mais psicológica, mas dos ensinos de Jesus, de maneira que isso repercuta, isso faça de alguma maneira sentido e provoque, né, essas mudanças que eu diria que é o mais importante, assim, para a gente realmente conseguir, né, transformar alguma coisa nas nossas vidas. Beleza? Então vamos lá para o texto de hoje, Nando. Do livro Caminho, Verdade e Vida, da autoria espiritual de Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, o tópico 108 desse livro, que tem o título de Reencarnação. E aí temos aqui a passagem de Mateus, capítulo 18, versículo 8, quando Jesus disse: Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Quer comentar, Edson? Uhum. Então, né, gente, como sempre, Emmanuel ele pega um trecho do Evangelho de Jesus, né, e sempre vai dissertar, vai falar, vai trazer os ensinamentos para nós em cima dessa passagem. Nesse caso, é aquele momento em que Jesus pede para que a criança se aproxime, ele coloca a criança, né, no colo e diz para os discípulos: escuta, se vocês não agirem como age essa criança, né, vocês nunca vão conseguir entrar no reino de nosso Pai. O que ele estava querendo dizer com isso? É que é essa coisa que a criança tem da inocência, né? De maneira geral, pelo menos novinha, né? A criança ela não ela não faz o mal com vontade de fazer o mal, né? Salvo raras exceções, que é quando, infelizmente, já criança, você percebe que aquele espírito ali encarnado, ele tem dificuldades de relacionamento, né? Que a gente na psicologia vai chamar de transtornos de personalidade. Muitas vezes, essa é a forma de identificar ou de diagnosticar um espírito, né, que traz muitas dificuldades. Então, já usando, já com naquele corpo muito jovem ainda, né? Ainda nem adulto, etc., ele já começa a demonstrar as características que lhe são particulares enquanto espírito, que é o que ele verdadeiramente é, né? Agora, de maneira geral, para a grande maioria, na normalidade, no comum, né, as crianças, elas demonstram uma ingenuidade. Por quê? Porque elas estão nesse período. Lembra, gente? A reencarnação, ela ela vai acontecendo em períodos, né? O número 7 é um número aí
bastante considerado. Então, a reencarnação ela vai se dando em períodos. Você tem lá os primeiros 7 anos, depois os 14, os 21, que teoricamente, né, vai acontecendo, né? A ligação do espírito com o corpo que ele vai usar, né? Ao longo desse período, desse novo período. Acontece no momento da concepção, quando o óvulo e o espermatozoide se unem e as células começam a se dividir e o corpo, né, a se formar. Neste momento, o espírito é ligado àquele corpo, mas essa ligação ainda não é definitiva. Ela vai ficando cada vez mais forte e se dá o final mesmo desse processo, ele acontece aos 7 anos de idade do corpo, né? Enquanto isso, do momento da concepção até esse momento, é um processo. A ligação está feita, aquele corpo, né, vai servir aquele espírito, mas esse processo é um processo longo, a gente é complicado, gente, né? 9 meses para se desenvolver dentro da barriga ali no quentinho, para até poder sair, né? Para ir começar a enfrentar as agruras de uma encarnação durante os primeiros anos, né? É, sob responsabilidade do pai, dos pais, né? Porque se alguém não alimentar, se alguém não vestir, se alguém não trocar, morre mesmo, né? A gente durante muito tempo não consegue nem se alimentar sozinho. Tem uns aí que estão com 40 anos e ainda estão assim. Não sei se vocês conhecem, né? Se o problema já não é mais material, é emocional, né? São extremamente dependentes. É uma dificuldade que eu diria a nossa sociedade ela começa a impor. Mas está tudo certo. Brincadeiras à parte, né? Nesse momento Jesus chama, né, a criança e aproveita. Jesus nunca perdeu oportunidade nenhuma para ensinar. Tudo para ele era uma oportunidade para ensinar, até porque ele ficou muito pouco tempo com a gente aqui, né? Não dava mesmo para ficar perdendo muito tempo. Então, ele chama os discípulos e diz: olha, vocês têm que ser como essa criança. Assimilem, não deixem que o orgulho e a vaidade, que é o que, infelizmente, acaba bloqueando as nossas ações conforme a gente vai crescendo, tomem conta, né? E aí tem uma hora que ele fala: escuta, não permitam, né? Não se permitam praticar o mal. Aproveitem isso que vocês estão tendo nesse momento, que é a oportunidade de estar mais uma vez usando um corpo, isso que vocês estão tendo nesse momento, graças a Deus, nosso Pai, que é a oportunidade, né, de poder estar junto das pessoas que vocês estão, para transformar relações que um dia talvez não foram muito boas em relações de verdadeiro amor. Essa oportunidade que vocês estão tendo nesse momento, por obra e graça de nosso Pai, de poder estar usando esse corpo na vida de relação para se transformar em alguém melhor, não joguem essa oportunidade fora, né? Quando ele fala, se a tua mão ou o teu pé for motivo, né, de perda, né? Se ao invés dessa mão, se ao invés desse pé te ajudar a ser melhor, a aproveitar essa encarnação, né? Corta e joga fora. É melhor você terminar aleijado, né? Mas sem praticar o mal, do que com mãos, braços, pernas e pés jogando a encarnação fora e piorando a tua situação enquanto espírito imortal que você é. Ah, Edson, mas não falaram que a gente não retrograda, a gente não volta atrás? A gente não retrograda, a gente não volta atrás, você não reencarna, como algumas culturas consideram que sim, a gente já sabe hoje
que a gente não reencarna mais como animal, nós já superamos esta fase, né? Nós já passamos por isso, lembra? Mineral, vegetal, animal, hominal. Nós já superamos isso, tá certo? Agora, você pode desperdiçar a encarnação? Claro que pode. Se nós estamos aqui reencarnados para nos transformarmos em pessoas melhores, e esse se transformar em alguém melhor é nos relacionamentos, é na vida de relação, lembrem-se, ninguém consegue se transformar sozinho, né? Não dá. É na vida de relação. Teu pai está teu pai, tua mãe está tua mãe, teu irmão está teu irmão, tua esposa, teu marido, teus filhos, etc. Como mais uma oportunidade de, junto com eles, se relacionando com eles, você ajudá-los a se transformarem em alguém melhor e você próprio também. Para isso que a gente está aqui reencarnado mais uma vez. E Jesus, ele usa expressões fortes. Meu, é melhor ficar aleijado do que permitir que essa mão aí tome o que não é seu, né? Que esse pé seja usado para derrubar o teu irmão, para fazê-lo tropeçar, né? Na prática é isso que ele está querendo dizer. É melhor morrer aleijado, sem mãos e sem pés, do que por causa dessa mão e desse pé, por causa do que usando esses instrumentos que te foram dados por Deus, você prejudicar a vida do outro e depois ser lançado no fogo eterno. É uma expressão, a gente sabe que não existe fogo eterno, né? Porque fogo eterno é entendido como inferno. E a gente sabe que não existe inferno, pelo menos não como um lugar, como geograficamente falando, como um território, né? Agora, de novo, tem pessoas que moram em barracos e aquele barraco é um pedacinho do céu. Tem pessoas que moram em mansões milionárias e aquela mansão, apesar de todo o conforto que ali existe, é o inferno, né? Não é um lar, não é um lugar onde a pessoa se sente bem, não é um lugar onde a pessoa se sente acolhida, não é um lugar onde a pessoa se sente em paz, né? E aí, vamos pelo texto do Emmanuel. Até aqui a gente está realmente falando só da passagem do Evangelho de Jesus. Mas esse, gente, é o grande cuidado que a gente tem que ter o tempo todo. Lembrando que somos espíritos, e enquanto espíritos, que é o que nós somos, o que realmente interessa nessa encarnação, nessa oportunidade, é aproveitá-la para nos transformarmos em alguém melhor, né? Aquilo que a gente sempre coloca. Hoje, melhor do que você era ontem, amanhã, um pouquinho que seja, mas melhor do que você está hoje. E isso não acontece estudando, isso não acontece decorando, isso não acontece só aprendendo. Isso acontece pegando esse conhecimento, fruto do estudo, fruto do desenvolvimento, e aplicado e transformado em atitudes. Ninguém melhora porque leu sobre o bem, tá certo? Né? A gente melhora quando a gente pega isso e aplica mesmo na nossa vida. Resumindo, simplificando, faz o que Jesus mandou fazer, né? Simples assim. Vamos com o texto, Nando? E só uma lembrança que eu tive, tinha uma moça no plano espiritual, no nosso lar, no departamento de reencarnação, que ela estava com seus projetos lá debaixo do braço e foi até, né, o instrutor que cuidava da reencarnação e o mapa de como ela ia reencarnar fisicamente. E aí ela pediu para que viesse com uma perna mais curta.
Porque ela era já um espírito que tinha conquistado muito, muito bela, né, muito bonita, mas a beleza numa vida anterior tinha atrapalhado muito ela, tinha desviado ela. Então ela voltaria bela, bonita, mas ela precisava disso, ela entrar na vida mancando, porque isso afastaria, né, muitas vezes aquelas tentações que chegariam para ela. Então eu me lembro dessa passagem que o André Luiz conta lá nos departamentos lá de reencarnação. E E aí a aí, sugestão, leiam a obra de André Luiz, que isso. começa lá com o Nosso Lar, os Mensageiros, Missionários da Luz, etc, etc, porque essa série, né, da vida no mundo espiritual, ela fala muita coisa interessante. Essa passagem que o Nando está falando, gente, por que que a beleza para ela foi um problema? Porque ela acabou com um monte de casamentos. Por causa dela? Não, porque os homens são muito besta, né? Homem é bom bichinho besta do caramba. É só ver uma mulher, né? E isso, ao invés de ajudá-la, atrapalhou, porque ainda que sem a intenção de, muitos casamentos terminaram em função da beleza dela, né? Isso mesmo. Aí o Emmanuel diz o seguinte, ó, unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada e quase, né, quase morta. No concerto, vou ler mais um pouquinho aqui, Edson. Uhum. No concerto das lições divinas que recebe o cristão a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei, e os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual e edificante, de alma endurecida e coração paralítico. Pode seguir, Nando. Vai até o final do parágrafo. Aí ele segue dizendo: a expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para sua gloriosa destinação de eternidade. E aí, lembrando, né, gente? Às vezes a gente fala, né, a gente pergunta, escuta, quantas vidas você vai ter? Quantas vidas nós temos? E de maneira já infinitas, inúmeras, não dá para quantificar, etc. Quando, na verdade, se você entender vida como existência que te foi dada por Deus, então é uma só, né? Que começou quando formos criados por ele, sei lá quando, a gente não tá. Lembra que nós não somos corpos, nós somos espíritos. E neste momento estamos usando corpos estes de nós que estão encarnados. E aqui tem um montão, né, de gente que não está encarnada, que não está usando um corpo de carne e osso. Mas existem, estão vivos, continuam, né, existindo. Nós não somos corpos, nós usamos corpos. Cada corpo que a gente usa é como se fosse uma roupa, né? O corpo que a gente usa está para nós espíritos, como a roupa que estamos usando está para os nossos corpos. A roupa não define quem você é. Se você tirar a camisa e colocar uma camiseta, você continua sendo quem é, não muda nada, né? Quando você trocar desse corpo, que talvez nesse momento esteja um corpo masculino, e na próxima você usa um corpo feminino, isso não define quem você é, não muda. Corpo branco, corpo preto, gente, é só o corpo, assim como é só a roupa, né? Roupa branca e roupa preta não te faz melhor ou pior, é só a roupa, beleza?
E essa nossa vida de verdade, essa vida verdadeira, ela começa quando nós fomos criados por Deus, sei lá quando, faz bastante tempo, e não termina mais, porque nós somos imortais, né? É, quando ele fala que melhor te é entrar na vida, ele não está falando desta vida imortal. Ele está falando desta encarnação, desta oportunidade, né? É, E por que que é uma solução a encarnação? Porque vocês vejam, gente, uma outra pergunta bacana. Qual das tuas encarnações é a mais importante? Pensa comigo um pouco. Beleza, vamos ficar só no aqui, no agora, no ontem e no amanhã. Beleza? Vamos esquecer tudo o que veio atrás e tudo o que vem pela frente, porque vamos combinar que a gente tem uma porrada de encarnações pela frente, assim como a gente tem uma porrada de encarnações que ficaram para trás. Então vamos pensar só no aqui e agora. A encarnação anterior, independente de quem, de que corpo você usava e do que você fez de bom e de ruim. Dá para voltar lá e mudar alguma coisa? Você consegue? Ai, meu Deus, eu era super bonita, né? Caso da guria que eu usei um corpo que era maravilhoso e aquele corpo, ao invés de ser uma coisa boa, acabou se transformando num instrumento ruim. Porque, por causa dele, daquele monte de gente besta, de espírito besta usando corpos masculinos, eles pura e simplesmente largavam as mulheres e vinham atrás de mim encher minha paciência. Tá certo? Então não quero mais esse negócio. Ou, beleza, nem quero ser feia, porque vamos combinar que também não, né? Não precisa ser assim. Mas vamos botar um defeitinho aí que é para o povo não, né? Para facilitar o meu aproveitamento da encarnação. Dá para ela voltar lá e deixar de fazer o que fez? Dá para nós voltarmos na encarnação anterior e mudarmos alguma coisa? Não dá, não tem essa história de máquina do tempo. Isso é ficção científica, né? O que está feito, está feito. A gente não consegue mudar o que a gente fez ontem. Você consegue mudar o que você fez ontem, de bom e de ruim? Quanto mais na encarnação anterior. É ou não é? A próxima, dá para ir lá e determinar como ela vai ser? Também não dá. Por quê? Como a próxima vai ser, depende diretamente do que você vai fazer agora, nesta. Ou seja, a encarnação mais importante, pelo menos nesse momento, para cada um de nós, é essa que a gente está vivendo. Porque nessa, você faz o que você quiser. Todas as escolhas estão à sua disposição. Todas as capacidades para poder fazer essas escolhas, você já tem. Foi Deus que te deu. Foi Deus que nos deu, né? Então, não tem nada. Lembrando que a gente está falando de espíritos. Não tem nada a ver com coisas materiais. Não tem nada a ver com riqueza. Não tem nada a ver com conforto. Não é disso que a gente está falando. Lembra? Nós estamos aqui em mais uma oportunidade, em mais uma encarnação, para na vida de relação com essas pessoas que fazem parte dos nossos núcleos, e o mais importante de todos é o familiar, né? Junto dessas pessoas, junto desses espíritos, nos transformarmos em espíritos, em pessoas melhores. Esse é o objetivo. Tem a ver com casa? Tem a ver com carro? Tem a ver com sítio? Tem a ver com casa na praia? Não tem. Não tem. De novo, como a gente sempre coloca aqui, né, gente? É claro que é importante, ninguém está dizendo que não é. Afinal de contas, as coisas, nós estamos numa vida material. Então, as coisas materiais são muito importantes, sim, mas não são as mais importantes. A gente não está reencarnado para ficar rico. A gente não está reencarnado para ter esse ou aquele carro, esse ou aquele bem. Pelo contrário,
A gente reencarna com um projeto reencarnatório, inclusive, como o da nossa amiga que escolheu, né, algumas coisas para facilitar o verdadeiro objetivo, porque vamos pensar, hoje, se você for pensar em termos materiais, você quer nascer manca? Você quer nascer sem uma perninha ou com uma mais curta? Claro que, né? Para pensar nisso, tem que ter um panorama de verdade geral do que realmente nós somos e do porquê que nós estamos aqui. Sabendo, aí é outra história. Opa, né? Aquela história. Lembra, doutor Adão Nonato, querido? Ele sempre falava esse negócio. Meu, quer resolver, sei lá, um vício, né? Ele trabalhou durante muito tempo, né, com dependentes químicos e o caramba. Quer resolver rápido um vício? Meu, coisa mais simples do mundo. Um câncerzinho de pulmão resolve essa tua vontade de fumar. Agora, como assim, doutor Adão? Tá maluco? Quem é que vai querer um câncer? Mas se você não quiser ter bronquite, durante várias encarnações, até dar uma limpada de verdade nos pulmões perispirituais, vamos meter um câncer aí que ele já resolve rapidinho. Só que tem que ter, né? Tem que ter muita clareza do que nós somos e do porquê nós estamos aqui, de quais são os objetivos, para topar um negócio desse. É ou não é? Então, de novo, a encarnação mais importante é essa, porque essa nós podemos controlar. As escolhas que cada um de nós faz neste momento é nossa, é o tal do livre-arbítrio, né? Que se fala tanto em doutrina espírita. Por que que a gente tem livre-arbítrio, gente? Porque as consequências dessas escolhas não é o amiguinho que vai viver. As consequências das escolhas que você fizer aqui e agora é você que vai viver, né? Cada uma delas. E tá tudo certo. É pela bondade, é pela justiça, né, de Deus que a gente tem essa possibilidade. E aí, quando a doutrina espírita, ela vem e explica isso pra gente, nós não estamos aqui para sofrer, gente. Não estamos, entendeu? Essa coisa sei lá, eu acho que Emmanuel é até um pouco duro, né? Na verdade, não é que ele é duro. Isso aí é 1900 e bolinha, sei lá. Né? Porque, vamos combinar, a humanidade daquela época de Jesus para hoje, eu não sei se mudou tanto assim, né? Para você falar que naquela época nós éramos duros. Naquela época a gente fazia escolhas ruins. Naquela época, eu não sei se a gente hoje faz escolhas tão melhores assim. Melhorou muito, eu diria, em tecnologia, mas eu não sei se mudou mesmo, né? Vamos fazer assim, gente? Vamos fazer o nosso intervalo. Eu quero contar uma historinha para vocês que eu ouvi essa semana e eu achei bem interessante e eu acho que nos ajuda a dar uma ilustrada nesse negócio aqui. Mas antes, para não começar a contar a história e parar no meio, vamos, Nando, fazer já a nossa Vamos, prece, as nossas vibrações? vamos sim. Então é um momento de prece, de oração e vibração, e a gente sempre sugere, deixa aí um recipiente com água, um copo, uma garrafa, e aí os benfeitores vão trabalhar nesse líquido precioso, transformar aqueles cristais, deixá-los perfeitos e levar uma bênção, né, para cada um, no momento que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Então vamos lá. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais, aqueles amigos espirituais que nós deixamos no plano espiritual para esta reencarnação que nos encontramos. E como o Edson disse, qual é a melhor reencarnação que já vivemos? É essa que estamos vivendo e pedimos aos benfeitores espirituais que possam nos auxiliar, nos inspirando, nos intuindo, nos insuflando aquela energia boa para que a gente prossiga com as nossas atividades, com aquilo que a gente precisa realizar nesta vida,
neste período da vida eterna, nesse ciclo da vida eterna. Que nós possamos, nesse instante, então, também nos conectarmos com o nosso Mestre Jesus e pedir a Ele que possa nos orientar nos passos desta vida, que possamos agariar o melhor possível para nós espíritos, a fim de que na continuidade de nossas vidas possamos levar uma bagagem melhor do que aquela que um dia trouxemos para esta reencarnação. Que, que Jesus possa nos ajudar. Por isso, rogamos a Ti, Mestre, que estejas conosco, orientando, iluminando aquele caminho que estamos pavimentando, possa ser com sacrifício, com dor, com desafio, mas a gente está levando e contamos com a tua ajuda. Tua ajuda que nós também pedimos a tantos outros irmãos que estão passando por desafios, por dores, sofrimentos, por situações, não é, difíceis. Por isso pedimos o teu socorro, o teu amparo a todos os seres do planeta, a todos os lugares, os lares, os nossos familiares e entes queridos, as pessoas da nossa vizinhança, as pessoas que estão na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país, no nosso continente, pessoas de todo o planeta, pessoas de todos os lugares, que a tua bênção os alcance, Senhor, com muita luz, com muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, dizendo aí, falando sobre o Clube Amigos da Boa Nova, que é uma maneira de você ajudar a manutenção da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior e de vários outros setores da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. E temos lá a Mundo Maior, editora, temos a Universidade do Espírito e outros departamentos que você pode ajudar. Ah, você está ajudando a FEAL? Não, você está ajudando quem vai receber essa mensagem que a gente veicula por aqui. Então, se associe que você vai ajudar o próximo. Então, associe entrando no site, né, amigosdaboanova.com.br. Quer falar com a nossa central de atendimento? Temos lá o 0800 12 018 38. E também o fixo, que é para Grande São Paulo, fica talvez mais fácil de você ligar. Então, anote aí, ó, 11 2458 3214. E o WhatsApp, esse meio de comunicação rápido, fácil, instantâneo, você pode mandar mensagem, ó, no nosso número lá do clube é 11 97834 2246. E temos também o Pix, que é essa modalidade de envio de recursos banco a banco, que é rápido, instantâneo, você pode fazer uma doação espontânea aí. Ó, anote a chave do nosso Pix, que é um celular, 11 97261 0272. Esperamos você aí no Clube Amigos da Boa Nova. Caríssimo Edson, você quer que eu leia mais um parágrafo aqui para nós? Por favor, né? Então vamos lá. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Né, Edson? Uhum. Então, vamos lá, gente. De novo, Jesus está falando dessa bendita oportunidade que todos nós estamos tendo nesse momento, através de símbolos, né? Ele sempre contava historinhas, que era uma forma, naquela época, e ainda é uma forma hoje, de a gente conseguir entender melhor, né? Ainda que muitas vezes desvirtuando um pouquinho o sentido do que foi dito, tá certo? Agora sim. Então, nesse caso, o que que Emmanuel está explicando? Muitas vezes a gente acha que é um castigo a pessoa está passando por essa ou por aquela dificuldade, ter nascido assim ou assado, enfrentar essa ou aquela doença, né? Por que que tem gente que nunca adoece e tem gente que adoece desde sempre, né?
Por que que tem gente assim? Por que que tem gente assado? Cada um de nós, cada espírito tem sua história. E a gente não conhece a história. A gente não conhece a nossa, quanto mais a história do outro, né? O que é importante? Confiar na misericórdia de Deus, confiar na justiça de Deus, confiar na bondade de Deus. Ninguém, nunca é castigo, é só consequência de escolhas que foram feitas em algum momento, tá certo? Ou são escolhas mesmo. O exemplo que o Nando deu, da menina que pede para ter um defeito físico, né? Que na prática não é um castigo, foi ela que pediu para facilitar a vida dela, para facilitar o aproveitamento da encarnação dela, né? E vocês vejam, eu estava falando, né, que a gente, Emmanuel fala, né, que nós éramos piores nessa época de Jesus, comparando com hoje. Gente, não sei, sabe? Sinceramente, não sei. E por quê? Veja, que nós melhoramos, né? Afinal de contas, 2000 anos, alguma coisa tem que aprender, né? Quantas encarnações foram vividas em 2000 anos? Agora, a gente ainda tem muita dificuldade, até porque a gente acha 2000 anos muito, porque a gente compara com quanto tempo dura esse corpo que nós estamos usando. Agora, se você for considerar medidas astronômicas, tempos, considerando eras, 2000 anos não é grande coisa, não, né? Eu acho que equivaleria ao quê? 1 minuto, né? 20 minutos, né? Sei lá. Tudo sempre tem que ser visto a partir de uma determinada perspectiva. Por que que eu estou falando isso? A historinha que eu disse que eu queria contar para vocês. É o japonês. Se vocês colocarem japonês que não faz nada no Google, coloca lá, experimenta. Depois, não agora. Depois vocês vão lá e colocam japonês que não faz nada. Vocês vão achar o Shoji Morimoto. Esse cara é um japonês de 37 anos que mora em Tóquio, que, pelo que eu entendi, o chefe dele vivia reclamando que ele não fazia nada. Aí, o que ele fez? Ah, é? Então, beleza, então não vou fazer nada mesmo. Então agora eu vou viver de não fazer nada. E o que que ele fez? Divulgou nas redes sociais, nesse caso no Twitter, que ele estava à disposição para não fazer nada junto de quem precisar. E não é que ele começou a ser contratado? E não é que ele começou a ser contratado? Você veja, e contratado por quem? E ele deixa muito claro: eu não vou ficar conversando, não vou puxar conversa, não vou ajudar, não é serviço sexual, entendeu? Não é acompanhante, não é nada disso. Eu fico à disposição de vocês durante um determinado tempo e cobro o equivalente a R$ 500. 10.000 ienes, equivalente a R$ 500 para fazer esse serviço. E faz no máximo 3 por dia, porque vamos combinar, o cara também não vai ficar se desgastando demais. Olha que maluco, gente. Aí começam a falar quem são as pessoas que contratam. Então, por exemplo, tem uma menina que contratou ele porque ela gosta de uma determinada loja de bolos, que é uma loja da moda, e ela tem vergonha de ir até lá sozinha. Isso é coisa bem da cultura japonesa hoje, né? Porque ela tem vergonha de ir até essa loja, então ela contrata ele para acompanhá-la até a loja para fazer a compra do bolo. E aí tem um monte de gente que ele é contratado para ir almoçar para a pessoa, porque a pessoa tem vergonha, de novo é a cultura japonesa, de entrar num restaurante, sentar numa mesa e comer sozinho, ou comer sozinha, grande maioria, né? No caso dele, são mulheres. Porque é entrar com uma figura masculina, né? Aí ainda tem que pagar o almoço pro cara, né? Além de pagar o serviço dele, ainda tem que pagar o almoço. E ele deixa muito claro: eu não vou ficar, eu só vou responder respostas simples, não vou puxar conversa, não vou fazer terapia com você, pelo contrário, só vou deixar. Então, até mostra, se vocês procurarem, aparece o vídeo
Aí ela, nossa, como come isso? Aí ele fala, ah, não sei. Gente, é muito doido. E aí o que me chamou mais a atenção é o seguinte, de uma garota que convidou, que contratou ele, por quê? Ela estava mudando de Tóquio, ela estava indo embora de Tóquio para uma outra cidade. Então, ela contratou ele para quê? Para ir até a estação para se despedir. Sabe? Aquela coisa de acenar, de dar tchau, para isso. Por quê? Porque ela já viu em muitos filmes, né? Isso acontecendo, e ela não tem ninguém. Gente, por que que alguém contrata outra pessoa para fazer esse tipo de coisa? Acompanhar para almoçar, acompanhar para fazer uma compra, falar tchau, se despedir quando ela está indo embora. Concorda comigo que é muito doido isso, gente? Veja, é uma sociedade que está adoecendo. O único jeito de explicar alguém ser contratado desta forma e para fazer essas coisas é porque as pessoas estão muito solitárias. Aí, se a gente faz um contraponto, para nós aqui no Brasil, isso eu diria que ainda é meio distante. Mas eu não sei o quanto que é distante. Qual que é a grande diferença se você for parar para pensar? No Japão, a pessoa tem uma qualidade de vida, materialmente falando, muito boa, independente do que faz. Tá? Você não precisa ser médico, advogado, juiz para ter um baita salário, como aqui. Psicólogo, né? Não, né? Veja, aqui, eu sei, mas, por exemplo, alguém que queira sobreviver com o salário mínimo é sobrevivência. Não é vida, porque não tem acesso a uma série de coisas de conforto. No Japão, não. Alguém que ganha salário mínimo tem casa, tem carro, sabe? Não tem que se matar para pagar as contas. Para nós, não. Ou seja, para nós, nem dá muito tempo. Se você for pegar as pessoas que sofrem mais aqui entre nós, de maneira geral, são aqueles que já não precisam também se matar todo dia, sabe? Acordar 4 horas da manhã, pegar quatro conduções para chegar, levar 2 horas no trabalho. Não é essa pessoa, né? Essa pessoa, de maneira geral, nem dá tempo para ficar sozinho, para sentir solidão. Mas ainda assim sente. A sociedade japonesa hoje, me parece que ela está extremamente adoecida. As pessoas se matam com muita facilidade. Por quê? Não tem sentido, não vem muito sentido para a vida. Ou seja, voltando aqui para os ensinamentos de Jesus, considerando, né, as observações que Emmanuel está nos dando, é assim, é fundamental a gente ter isso muito claro. Nós não estamos aqui para conquistas materiais. Nós estamos aqui para conquistas espirituais. E qual que é a conquista espiritual? Ela é muito simples. Ser melhor, aprender, crescer, se desenvolver, transformar em alguém melhor, né? E de novo, isso não tem nada a ver, não está diretamente relacionado com quanto você tem, mas com quem e o que você faz para você e para as pessoas que estão à sua volta. Então, gente, lembrando de outro texto em que o Emmanuel chama a nossa atenção, que é com a palavra, né? Que a gente possa realmente tomar mais cuidado com como a gente trata as pessoas que estão à nossa volta, com o que nós falamos para essas pessoas. Especialmente, lembrem-se, nós somos psicólogos, nós trabalhamos com isso, né? Com as dores emocionais das pessoas. A grande e maior dor é falta de cuidado, tá? Então, que a gente possa ter mais cuidado com as pessoas, especialmente essas que são as mais importantes, especialmente essas que fazem parte do nosso núcleo familiar. Como sempre, eu disse no começo, tempinho nosso aqui é muito curtinho,
Nem dá Verdade. para, né? Nem dá para fazer o texto todo, mas tá tudo certo. Beijo no coração de todo mundo. Até a próxima. Foi maravilhoso estar com vocês. Gratidão aí, o Edson, gratidão a você. Esperamos você também no próximo programa Alvorada. Muita paz, muita luz, muito amor e até o próximo programa. Um beijo no coração. Tchau, tchau, Edson. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.